Por que será que a percepção do tempo acelera na alegria e desacelera na tristeza? Será que o espaço que a gente habita, ele é mais do que físico, mas também simbólico? Se te interessa assuntos como a percepção da realidade e psicopatologia, fica aí que eu vou deixar alguns esclarecimentos para você. Olá, o canal da Falta ao Falar está no ar e hoje nós vamos dar continuidade à nossa trilha sobre psicopatologia lacaniana. Estou aqui com o nosso livro em mãos e hoje nós estamos no capítulo sobre semiologia da temporalidade e da espacialidade, né? Artigo escrito aí por Ilka Ferrari, Ana Alicia Calmon e Antônio Teixeira. Esse aqui é um capítulo interessantíssimo para que a gente pense a percepção e o modo como ela vai nos permitir olhar para alguns horizontes dentro da clínica, né? No sentido de pensar a direção do tratamento, certo? E dando início, então, ao nosso trabalho, ali no começo do capítulo, os autores vão trazer um apanhado histórico sobre o conceito de temporalidade e espacialidade. E para isso eles vão falar do Kant e do Jaspers, que são dois autores muito influentes dentro das psicopatologias, né? O Kant para o lado da fenomenologia e o Jaspers pelo lado do DSM mesmo, da psicopatologia geral, né? E ali no começo, os autores vão falar sobre a ideia do Kant de intuição a priori, né? Essa ideia que está construída na obra kantiana sobre a crítica da razão pura, em que ele vai trazer uma ideia da estética transcendental, e dentro dessa ideia, o tempo e o espaço para o Kant, eles não são percepções empíricas, ou seja, eles não vão derivar de uma experiência, mas eles vão derivar de condições transcendentais da sensibilidade. Ou seja, o tempo e o espaço são estruturas a priori que organizam toda a experiência possível dos sujeitos. Aqui, o espaço é uma forma pura da intuição externa, né? Ela permite perceber os objetos como exteriores uns aos outros, e o tempo é uma forma pura da intuição interna, que permite ordenar os estados psíquicos em sequência. Ou seja, quando a gente vai realizar uma entrevista psicopatológica e a gente utiliza aqueles questionários que pergunta a data de hoje, né, a idade do sujeito, qual dia da semana né, que horas são, essas são formas kantianas de orientação sobre os aspectos subjetivos. Então, muitos de nós somos kantianos e às vezes nem sabemos, né? É normal, por exemplo, esse uso desses tipos de questionário em lugares como os pronto-atendimentos, né, em hospitais, no SUS, em lugares em que há o atendimento psicossocial. O Lacan ele vai questionar essa ideia kantiana de um sujeito transcendental naturalizado, é assim que ele vai chamar, né? E para o Lacan, o espaço e o tempo eles não são estruturas fixas dentro da mente, mas são construções simbólicas mediadas pelo discurso. Ou seja, o Lacan ele vai romper com essa ideia kantiana de que o tempo e o espaço são algo inato, né? Uma intuição a priori do sujeito, que o sujeito ele vai precisar se orientar dentro dos fenômenos subjetivos a partir disso que seria universal, natural, em relação ao tempo e o espaço. Quem vai na mesma direção que o Lacan, mas é claro, antes do Lacan, né, é o Jaspers. Tá? O Jaspers ele vai retomar Kant para pensar os seus livros de psicopatologia geral, né, os volumes 1 e 2. E ele vai retomar Kant para pensar que o tempo e o espaço eles não são vivências universais, assim, mas a qualidade desse tempo e desse espaço vai mudar conforme as condições psicopatológicas. Dentro desse contexto do Jaspers, a gente tem uma normalidade em que tempo e espaço são vividos como pano de fundo coerente para a experiência do sujeito. Nesse sentido do Jaspers, a gente tem na patologia uma alteração qualitativa. Por exemplo, a gente tem lentidão temporal na depressão, a gente tem distorções espaciais na esquizofrenia, a gente tem aquela euforia, aquela sensação de que o tempo passou rápido na mania. Por exemplo, se a gente for pensar num episódio de melancolia grave, né, em que a gente tem uma anestesia da vivência temporal,
isso vai ocorrer porque existe uma libido que ela fica retraída e não investe no mundo externo. Nesse sentido, vai congelar a percepção do tempo. Por isso que existe uma anestesia dessa vivência temporal para os pacientes melancólicos que estão num quadro mais grave. Isso é o mesmo que acontece em casos de psicose, por exemplo, em que há uma dissociação da realidade, né? E aí, dependendo do quadro de mania ou de depressão, é que esse tempo vai se demonstrar mais ou menos rápido dentro do mundo da percepção. E se o Jaspers e o Lacan eles vão nessa mesma direção em relação à experiência do tempo e da espacialidade, o que a gente tem de diferença aí entre os dois, tá? O Jaspers ele vai manter dentro da teoria dele, do seu tratado de psicopatologia geral, essas variações qualitativas dentro da patologia, né? Mas o Lacan, já desde a tese dele de doutorado sobre a psicose, ele vai radicalizar o que é universal. Nesse sentido, o universal ele vai ser o efeito do discurso. Nesse sentido, aquilo que se apresenta como natural ou como uma régua daquilo que se deveria viver em relação ao tempo e espacialidade, para o Lacan, ele aparece como um efeito de discurso e, portanto, como uma construção histórica dentro da história clínica do sujeito, ou seja, dentro da tua singularidade. Então, nesse sentido do Lacan, né, o espaço e o tempo eles vão ser percebidos a partir de objetos que vão preencher a realidade e, com isso, as durações vão se modificar. É a partir dessa radicalização do universal como um efeito do discurso que o Lacan consegue explicar, por exemplo, como que um paciente psicótico consegue viver fora do tempo, por mais que tempo e espaço são construções simbólicas, né? Até porque um paciente psicótico que esteja acometido pela melancolia, né, em que ele vive aquela anestesia em relação ao tempo, dentro da realidade dele, esse tempo ele é explicado por conta desse efeito discursivo sobre a experimentação da realidade. Aí a importância de pensar esse lugar radical do efeito de discurso sobre o grande outro. Mas e aí, se nessa perspectiva da psicanálise o presente é apenas um intervalo entre os significantes, ou seja, é apenas esse efeito discursivo, né? Como que a psicanálise vai trabalhar, então, a ideia do aqui e agora? Bom, é para isso que a gente tem a semiologia descritiva das alterações temporais. E como que elas vão se apresentar, tá? A gente tem a alteração da consciência do curso do tempo, é uma alteração que se refere à velocidade do tempo, que vai variar conforme o estado psíquico, como eu trouxe para vocês na melancolia, ou então em relação à mania, né? A aceleração do tempo ela vai estar relacionada à euforia, à mania, enquanto uma lentidão ela vai ser mais comum nos quadros de depressão e de melancolia. E uma imobilização do tempo ela vai ser mais presente em casos de psicose grave, em que o sujeito ele fica realmente catatônico. A gente tem também, dentro dessa semiologia descritiva, a alteração da consciência da extensão do passado. O que isso quer dizer? Que existem distorções na memória e na percepção da duração de eventos que já passaram. O exemplo disso é o déjà vu, que é a dilatação de um evento que é breve, que está ali no momento presente, mas que é vivido como eterno. Ou então a gente tem as experiências de contração, em que os períodos longos da vida de um sujeito são percebidos como curtos. O Lacan vai pensar a retroação como esse passado que só vai ganhar significado a partir dos eventos futuros. Por exemplo, um trauma de infância, ele só se torna traumático quando ele é ressignificado na adolescência. A gente pode pensar um caso paradigmático para exemplificar essa ideia da retroação, como, por exemplo, acontece no caso Emma, né? Os autores, inclusive, trazem aqui no livro, página 175, tá? Sobre o caso Emma, eles trazem que Emma é uma garota que, quando tinha 12 anos, foi tomada por uma inibição ao entrar numa loja. Essa inibição faz com que a garota se assuste e se recolha para um cômodo dessa loja, um lugar que seja mais escondido. E ela traz para Freud que ela sente vergonha da tua roupa e também acreditava que os vendedores da loja estavam rindo dela. Emma também cita uma atração sexual por um deles. Mas eis que, nas análises com Freud, a partir da associação livre, Emma traz um segundo caso que aconteceu quando ela tinha 8 anos de idade. Nesse segundo caso, Emma frequentava a loja de um vendedor, em que o proprietário dessa loja, ele tocava os genitais da Emma por cima da roupa. E Emma até então não tinha significado esse episódio a maneira com a qual deveria. Emma ainda traz que voltava à loja depois desses episódios.
o que acabou resultando, né, num sentimento de culpa. Nesse sentido, nesse caso da Emma, a gente pode perceber que esse sentimento de culpa ele aparece por uma retroatividade. Né? A gente tem o caso 1 aqui, que não conseguiu ser significado, e o caso 2, que é esse episódio aos 12 anos de idade, que conseguiu ser significado a partir da culpa e a partir dessa atração sexual que a Emma sentiu, nesse lugar dessa experiência traumática aos 8 anos de idade. Então, dentro dessa cena 1 e cena 2 do caso Emma, a gente tem esse vínculo associativo. E o riso aqui é muito importante, né? Porque Emma vai associar o riso do vendedor do caso 1, que é esse aos 12 anos de idade, com o riso do vendedor do caso 2, aos 8 anos de idade. A lembrança ela vai evocar algo que Emma não estava apta para sentir no momento. E existe uma liberação sexual que é transformada em angústia. O que faz temer nessa primeira cena aos 12 anos de idade, que algo como a primeira cena, como a segunda cena que foi narrada, na verdade, aos 8 anos de idade, pudesse se repetir, né, retomasse. Então, a partir desse caso Emma, a gente pode ver que as alterações sobre tempo e espacialidade, elas servem como referência para pensar o tempo subjetivo do sujeito. Então, a gente tem algo do enigmático que promove um efeito contingente que ele é significado na retroação. Isso vai resultar na ilusão de um saber atemporal por parte do sujeito. Por exemplo, imaginem casos em que algo acontece e você imagina, poxa, eu já sabia que aquilo ali iria acontecer, como se fosse uma obstinação. Essa obstinação ela pode ser explicada a partir desse processo de retroatividade. Então, a partir das leituras aqui do livro Psicopatologia Lacaniana, a gente pode ver que a alteração da relação presente, passado, futuro, para o Lacan, aparece como algo evanescente. O agora é um intervalo vazio entre significantes que não tem uma substância própria, mas existem objetos que vêm preencher essa realidade e guiar o sujeito dentro das tuas expressões, dentro das tuas manifestações. Então, dentro da teoria lacaniana, o tempo psíquico ele é lógico e não cronológico. Nesse sentido, o tempo não é linear. A percepção do tempo ela é moldada por investimentos libidinais. Existem falhas simbólicas, existem significações retroativas que operam um tempo do sujeito, operam um tempo daquele sujeito singular mesmo. Né? Então, a gente não vai utilizar desse tempo do grande outro, vou colocar nesse lugar, para fazer os manejos clínicos. Até porque os manejos clínicos eles vão se expor nas fissuras da estrutura que organiza a realidade. E vale lembrar aqui que o Lacan ele vai se utilizar da garrafa de Klein, dos nós, dos touros, né, justamente para colocar que o tempo e o espaço dentro do inconsciente ele não é aquele que é referido à geometria euclidiana, que é uma geometria espacial. Mas o tempo e o espaço dentro dessa topologia lacaniana tem a ver com algo que não ocupa um lugar estrutural, mas se opera a partir de um vazio. Por isso que as estruturas do Lacan, elas operam com um vazio estrutural. Não é a ideia dessa aula trabalhar a topologia, mas é importante citar aqui para que vocês possam entender melhor. Dentro da teoria do Kant, por exemplo, a gente vai ter uma topologia espacial, tal como a geometria euclidiana. Já dentro da topologia lacaniana, a gente vai ter uma estrutura que roda, né, que funciona em cima de um vazio estrutural. E vale colocar aqui que o vazio é o próprio desejo do paciente. Nesse sentido, aqui o espaço clínico ele é estruturado pelo desejo. Então, o espaço ele não é natural, mas ele é uma construção discursiva que é mediada pela linguagem e pelo inconsciente, e ele aparece, né, ele se presentifica dentro da subjetividade do sujeito a partir de um efeito discursivo. A clínica ela vai revelar as distorções espaciais que vão expor as falhas na estrutura simbólica que organiza a realidade. Nesse sentido que a gente tem, por exemplo, micropsias, macropsias, que são lugares em que o sujeito ele vai observar determinado objeto que é investido libidinalmente como maior ou menor. Ou então a gente também tem a experiência de sentimento oceânico, em que o sujeito ele vai experienciar o espaço que ele está inscrito a partir de uma experiência afetiva, a partir de um investimento libidinal. Por isso que esse espaço, por vezes, ele pode se apresentar menor ou ele pode se apresentar de modo focado. Imagine, por exemplo, pacientes que estão em surtos psicóticos. Né? Esses pacientes, por mais que eles estejam, por exemplo, num hospital, né, em que a gente tem vários estímulos espaciais, né, vários estímulos perceptoriais, a gente pode perceber que
essas manifestações em relação aos surtos, elas têm a ver com um objeto, né? Elas têm a ver com um ocorrido, elas têm a ver com um lugar ali dentro daquele espaço que o paciente ocupa. Nesse sentido, é que a clínica vai se revelar como reveladora dessas distorções espaciais que vão expor as falhas nessa estrutura simbólica que organiza a realidade. Bom, essa é a aula de hoje e para mais elucubrações psicanalíticas, segue, se inscreve e curte, compartilha, comenta, enfim, isso ajuda o canal, ajuda que as coisas continuem funcionando aqui, tá bom? É isso e até mais e um abraço.